Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maiores absurdos. Eu relacionei 5 dos maiores absurdos desse novo empréstimo que está sendo contratado pelo governo do estado do Piauí junto ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília, no valor de 83 milhões de reais. O dinheiro teria, segundo o secretário de Fazenda Rafael Fonteles, a finalidade de investir na construção e na recuperação de rodovias através de um programa chamado ProPiauí. Antes, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino, ok? Também não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares e admiradores, e muito obrigado pelo número de inscritos, pelo crescente número de inscritos, e aos 27 mil nós iremos fazer uma nova live. Grande abraço e vamos ao vídeo. O primeiro dos grandes absurdos é que o Estado foi anunciado algumas semanas antes como em situação de equilíbrio financeiro. O governo chegou a dizer que esse equilíbrio financeiro teria propiciado a condição de retomar a economia piauiense de tal modo que os empregos surgidos no Estado ao longo desse período foram creditados na conta do governo. É como se o governo estivesse trabalhando de maneira efetiva para gerar empregos. Então não se justifica que numa semana o Estado esteja financeiramente e economicamente equilibrado e na outra precise pedir 83 milhões de reais a um banco obscuro de Brasília, como é o Banco Regional de Brasília. A segunda questão, horrorosa, pavorosa desse empréstimo, é o valor irrisório e sem qualquer tipo de lógica, sem qualquer tipo de justificativa, porque o Estado acaba de receber 1 bilhão e 600 milhões de reais em recursos do Fundef, o Estado acaba de jogar na economia cerca de 200 milhões de reais, alegando exatamente aquele equilíbrio que falamos no ponto anterior, o equilíbrio financeiro, e de repente pede um empréstimo de 83 milhões de reais para recuperar estradas. Um detalhe interessante desse montante, ele é tão irrisório que as estradas encontram-se em situação precária na atualidade, depois do Estado ter colocado a mão em cerca de 1 bilhão de reais no ano de 2018 em recursos da Caixa Econômica Federal, através do programa Finisa 1 e Finisa 2. Não prestou contas de cerca de 270 milhões de reais, mas isso não foi problema. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Edson Fachin, resolveu e autorizou a liberação da segunda parcela, e a segunda fase do empréstimo foi autorizada pelo desembargador Cássio Nunes, do TRF1. O fato é que o Estado pede agora 83 milhões, depois de dispor, menos de 2 anos antes, de 1 bilhão de reais. É realmente estranho demais que esse dinheiro agora dê para recuperar estradas, quando esse montante, quase 15 vezes mais, não tenha sido suficiente. O terceiro ponto que eu destaquei entre os maiores absurdos desse novo empréstimo é a questão do ProPiauí. Se você analisar bem, o ProPiauí, propagado pelo secretário de Fazenda como o grande programa de recuperação de estradas do Piauí daqui para frente, é o mesmo Finisa. O Finisa é financiamento da infraestrutura e o ProPiauí também tem a mesma finalidade de garantir recursos para a infraestrutura rodoviária. Os dois são a mesma coisa, com a diferença única e exclusiva de que aquele foi financiado por 1 bilhão de reais, esse financiado por 83 milhões de reais, e que esse agora é diferente daquele outro, porque aquele outro a finalidade era reeleger o governador Wellington Dias, e esse agora é garantir a campanha futura, daqui a 2 anos, ou pelo menos iniciar, porque é insuficiente esse valor, a campanha em termos de obras do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Outro ponto, quarto ponto, o Estado anunciar 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Nós já até citamos esse fato, mas eu gostaria de enfatizar. 200 milhões de reais numa semana é liberação de recursos para pagamento antecipado do 13º salário, e exatamente uma semana depois, 2 semanas depois no máximo, vai a Brasília conseguir esse empréstimo. Isso no momento em que o senhor Abel Pieta, que é o presidente da Associação do Sindicato dos Produtores Rurais de Bom Jesus, alega que faltam recursos para continuar a Transcerrados. A obra está paralisada. E, finalmente, como eu entendo esse empréstimo? É apenas um capricho do secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e do governador Wellington Dias para contradizer o senador Ciro Nogueira, que alguns dias atrás veio a público questionar a capacidade de pagamento do governo com base num relatório da Secretaria do Tesouro Nacional do Governo Federal. O Estado, de fato, não tem capacidade de pagamento, porque se tivesse, teria feito empréstimo no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Tony Rodrigues, Além da Notícia.